Nosso convidado de hoje aqui na frente, o Alexandre. Podemos receber ele. Gente, o Alexandre ele vai trazer a palavra pela primeira vez. Então você que está aqui hoje, você está participando de um momento histórico. Você tem noção? E de graça. E de graça. Não, e melhor, amigo. Porque era para falar uma vez, esqueci. Depois que terminar aqui, que a gente, se encher espiritualmente, a gente vai encher também fisicamente. Porque lá em cima... Quem quer adivinhar o que é o lanche hoje? É um... you know, bro. Come on. Pastel. Pastelzinho do Brasil. De graça, amigo. Olha aí. Não, fala sério, né? É só aqui que você encontra palavra boa, comida de graça. Vamos ver por quanto tempo. Mas eu gostaria de orar pelo Alexandre. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, estendesse suas mãos para cá. Senhor, eu te agradeço pela vida do Alexandre, Pai, pela vida da Ingrid. Mas em especial te peço que o Senhor venha usar o Alexandre nessa noite para falar conosco, Pai. Que ele venha estar atento ao que o Senhor quer entregar para nós. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai falar muito conosco através da vida dele, Senhor. Que nada venha tirar a nossa atenção, que toda distração seja deixada de lado e que nesse momento possamos aprender de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite, gente. Para mim é uma honra, um grande privilégio estar aqui pela segunda vez. É a primeira vez que eu estou trazendo uma palavra, mas é a segunda vez que eu estou com o microfone na frente da igreja para falar sobre um assunto que não é tão fácil para mim assim como o outro foi, né? A primeira vez que eu vim aqui foi para entregar uma palavra curtinha de oferta e foi uma área em que eu já fui muito machucado e desafiado por Deus. E hoje eu vim trazer uma mensagem que também não é fácil para mim falar sobre ela. Porque eu sou uma pessoa muito racional, analítica. Para mim o que seria fácil seria eu pegar um tema, destrinchar e aprofundar nele, explicar o A, B, C, porque o X é igual ao Y e o Z. Mas durante todas essas semanas em que o Kelvin e a Débora me convidaram para trazer uma palavra, eu fiquei pensando, refletindo e tentando ter ideias e tentando discernir em Deus o que era para eu trazer hoje. E basicamente a mensagem que eu tenho para trazer hoje é uma mensagem muito pessoal, muito íntima, que espero possa tocar vocês e edificá-los de alguma maneira. Mas quando é para falar de emoções, quando é para falar de coisas um pouco mais abstratas, é um desafio para mim. Então que Deus me ajude. E tenham paciência comigo. Queria dar um pouco de contexto antes de começar. Esse livro aqui, que a Kelvin e a Débora presentearam eu e a Ingrid com ele no início desse ano, chama The Purpose Driven Life, que é a vida, vivendo uma vida com propósito. E esse livro aqui foi um dos livros que a Ingrid me deu logo no início da minha caminhada. Eu nem sabia que era a minha caminhada com Cristo, logo no início, onde eu ainda estava, não sabia o que era isso. Ela me deu esse livro, e foi um livro que eu detestei. Eu odiei esse livro. Eu não consegui chegar na metade dele. Não consegui chegar na metade dele. Hoje vai ser real oficial. Eu não consegui chegar na metade dele. Eu li os 2, 3 primeiros capítulos e eu falei, isso aqui é balela. Isso aqui é baboseira, isso aqui é manipulação, isso aqui... Quem é trouxa que cai nisso aqui? Hoje, gente, assim, não se escandalizem, vocês vão conhecer um Alexandre que talvez vocês não conheceram, Depois de Jesus, vocês me conheceram depois de Jesus, vocês não conheceram o Alexandre um pouquinho antes de Jesus. Então eu olhava para isso aqui e eu falava, isso aqui, quem tem que ser muito trouxa para ler essas coisas aqui e falar que isso aqui é verdade. E eu não cheguei na metade desse livro. E eu fiquei com muita raiva quando eu li esse livro. E aí o Kelvin e a Débora esse ano, me pegaram esse livro e falaram, vamos fazer um propósito. E vamos ler esse livro inteiro em 21 dias, jejuando, 2 capítulos por dia. E eu comecei a ler esse livro e, eu não gosto dessa palavra gatilho, mas foi. Eu comecei a ler o livro e o velho homem, e todas aquelas sensações e emoções que eu tinha no passado começaram a vir. Alguns dos questionamentos que eu tive no passado começaram a vir. Alguns até fui conversar com o pastor Paulo sobre eles. Mas é engraçado, porque eu fui ler esse livro dessa vez com lentes novas. E é engraçado, é a mesma informação, mas é um novo Alexandre. E é engraçado como a gente recebe as informações, como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as coisas, não como elas são muitas vezes, mas como a gente é.
E quando a gente muda e a gente é uma nova pessoa, a gente é um odre novo, a gente vê as coisas com novos olhos. E eu comecei a gostar desse livro. E para você ver como Deus faz as coisas, da vez que eu vim trazer a palavra de dízimo e oferta, eu falei que era uma área que eu tinha sido muito machucado, que eu tinha muita dificuldade, que eu não entendia esse negócio de dar dinheiro para o pastor, dar dinheiro para a igreja. Deus não precisa de dinheiro. Deus fez o dinheiro, Deus fez todo mundo que pediu dinheiro. Então, essa aqui é mais uma coisa. E como Deus faz as coisas, né? Eu estou falando isso porque eu tinha decidido, ainda de minha testemunha, que eu iria trazer o meu testemunho hoje para vocês. E eu separei, eu escolhi um versículo, que é um versículo que eu iria ler para abrir a minha palavra, que é esse versículo aí. E esse livro aqui, gente, ele tem uma reflexão, um tema por dia, uma reflexão por dia, e no final ele te dá um versículo para você decorar. E o versículo de ontem era exatamente esse versículo. E o tema do capítulo de ontem era compartilhando a sua mensagem de vida, que inclui o quê? Your testimony, seu testemunho. Então isso para mim foi a confirmação de que Deus queria realmente que eu falasse sobre as coisas emocionais que são difíceis para mim, e resgatar memórias de 7 anos atrás, de quando eu comecei. E esse é o contexto. Então, como a gente vai falar de como eu era 7 anos atrás, por favor, não se escandalizem. Tenham misericórdia do irmão, que estava no processo. Então vamos lá, sem mais delongas, estou em 40 minutos. Então, Alexandre, 7 anos atrás, estava lá com a Ingridzinha, vivendo a boa vida, felizão. Nós tínhamos 6 anos de namoro, gente. Primeiros namorados. Nos conhecemos no high school, né, no colégio. Eu tinha 16 anos, ela tinha 15. Só conhecíamos um ao outro. Não bebíamos, por escolha. Todos os nossos amigos bebiam, minha mãe, minha família, meu pai. Meu pai fala que se ele fizer exame de sangue, ele dá 90% de pinga, 10% de limão. 10% de limão. Não é sangue. É a caipirinha, assim. Então, eu venho de uma família que não é uma família crente. Eu não venho de lar cristão. Eu não tenho ninguém na minha família que é convertido, que é cristão, muito pelo contrário. E esse era eu. Mas assim, eu não gostava de bebida por algum motivo, nunca me apeteceu. Eu não bebia, não fumava, não me drogava, não traía a Ingrid, importante falar, não ficava com um monte de menina. Ela era minha namorada, e já era 6 anos a minha namorada, e única namorada. E eu dela, né? Então a gente estava junto, esse era o contexto. E para todos os propósitos, na minha cabeça e aos olhos do mundo, o Alexandre era uma boa pessoa, um bom menino. Estudava, estudioso, tirava nota boa, tinha passado na federal, sabe? Pensava no futuro, era responsável, ajudava minha mãe, pagava as coisinhas. Estava com uma vida alinhada. E a Ingrid também, super responsável. A Ingrid, assim, além, obviamente, da carinha dela, né? Beleza dela, super inteligente, né? Eu lembro que a gente... Quando eu conheci ela e tal, eu passei uma vez perto da sala dela e eu vi ela na primeira cadeira, sentado perto do professor, eu falei, é essa, porque eu era nerd, eu tô sem óculos aqui, mas apaixonei, porque era uma menina bonita, inteligente, sabe, eu gostava de conversar com ela, a gente conversava sobre coisas profundas, assim, e esse era o cenário da nossa vida, a gente tinha personalidades diferentes, a gente tem até hoje, graças a Deus, porque a gente se completa, né, mas a gente tinha personalidades diferentes. Mas nós tínhamos valores muito parecidos naquela época já. A gente via a vida da mesma forma, a gente sempre foi muito profundo nas nossas conversas, a gente sempre sonhou muito a longo prazo. E para mim e para ela, nessa fase de vida, eu acho que é importante falar isso. Relacionamento já era uma questão resolvida. Não tinha que me preocupar com isso. Eu podia me preocupar com o trabalho, com faculdade, porque eu já tinha encontrado a minha futura esposa e ela tinha encontrado o futuro marido dela e a gente vivia bem com isso, né? Esse é o cenário. De novo, não era cristão, não era convertido, nós não seguíamos valores da Bíblia, a gente seguia o conceito do que era bom, do que era agradável, do que era conveniente, com base no consenso entre nós, com base no que a gente aprendeu do mundo. E aí vem um terceiro para a nossa relação, que eu não convidei. Que fique claro que vem um terceiro para a relação que eu não convidei. E é complicado, né? Quando você tem um relacionamento e do nada vem um terceiro, acontecem uns conflitos. Não aguenta, Nicolas. Então vem um terceiro para a relação, e aí vocês imaginam a luta. E aí, assim, gente, essa primeira parte aqui, eu sei que ela vai me matar por isso, mas eu vou pedir a ajuda da Ingrid para contar para vocês esse início da minha história. Porque, assim, não tem como falar do meu testemunho, da minha conversão, do meu processo, porque que eu estou aqui hoje sem a participação dela, né? Eu estou falando assim no início agora rindo e bem-humorado, mas é de desespero, porque a gente, na verdade, sofreu muito nessa época. E foi realmente uma luta.
vocês vão entender melhor. E eu quero convidar ela para vir aqui contar essa história comigo, porque compartilhando com ela essa mensagem ontem, eu aprendi coisas que ela viveu, que até hoje, 7 anos depois, dos 7 anos, eu não sabia. Então, assim, a história, ela estaria incompleta, o testemunho estaria incompleto se vocês não entendessem o que estava acontecendo na cabeça, no coração dela, na vida dela, e também na minha vida. E por isso eu quero contar essa história junto com ela. A gente tem outro microfone, só para ela poder me interromper quando eu esquecer de um detalhe. Porque foi engraçado, porque eu comecei a contar ontem, eu falava, amor, porque teve aquele dia. Ela, não foi nesse dia, foi naquele outro dia, você está misturando 2 dias. Então, assim, por isso que ela está aqui, para não ficar ali, tipo, sabe? Agoniada. Tá? Então você pode me interromper, é só a parte 1 aqui, depois a gente vai avançar. Então, como eu falei, igrejizinha, abençoada, resolveu aceitar esse tal de Jesus, que eu só tinha ouvido falar, parênteses, eu estudei escola católica a vida inteira, mas era aquela escola católica que, tipo, tinha aula de religião, que todo mundo só conversava e odiava, e era aula livre, eu estudava com a prova que tinha no outro período, não era, assim, não tinha um embasamento, né? Então, eu sabia, assim, quem era Jesus à distância, mas não era uma coisa, assim, que era uma questão para mim. Então, basicamente, a Ingridzinha aceitou Jesus e resolveu se batizar. E um belo dia ela me convidou para ir para o batismo dela. E eu, o quê? Batismo? A primeira coisa que eu perguntei para ela foi, tu não batizou, não? Quando tu era criança, tipo assim. Porque na minha cabeça é aquele ritual, a gente faz, os pais fazem, né, nos filhos, quando era criança e tudo mais, aquela coisa cultural. Eu falei, tu não batizou, não? Vou batizar de novo. Aí eu lembro que ela me falou que ia batizar, e eu fiquei tipo assim, achei super estranho, mas já fiquei tipo, e o que está acontecendo? Aí ela falou, não, eu vou batizar, não sei o que. Eu falei, não quero não. Eu falei que eu não ia. Assisti o batismo dela. Eu falei que eu não ia. Aí ela, não, mas é muito importante para mim que você esteja lá, mesmo que você não goste e tal, vai por mim, não sei o que. Eu falei, e fui. Você quer contar alguma coisa ou não? Aí fui pro batismo. Foi eu, ela e a mãe dela. E a mãe dela também não é de igreja. A mãe dela também não gosta. Ficou eu e a mãe dela, tipo, falando mal do povo. Eu queria ter uma foto pra pôr aqui, mas não precisa ver uma foto. Ficou eu e a mãe dela lá, o povo lá, era uma igreja grande do Brasil. Nossa, tinha uma piscinona lá, 3 pastores na piscina, uma fila enorme, um monte de gente tocando música e batendo, o povo entrava, mergulhava e saia chorando. Aí eu olhava pra mãe dela, eu falava, que loucura é essa aqui? O que a Ingrid está fazendo aqui? Tipo assim, eu realmente, eu estava muito confuso. Eu estou rindo agora, mas na hora eu estava, tipo assim, o que aconteceu? Tipo, o que aconteceu? O que faltou para essa menina que ela está aqui? E aí ficou eu e a mãe dela, minha aliada, minha sogra, falando mal da situação e achando ruim, eu nunca vou ter empurrado para casa. Que perda de tempo, o que eu vou fazer? Que eu na piscina, saindo chorando, que loucura. E essa foi a minha experiência no batismo dela, deixa eu completar. Porque ela estava super emocionada e tal, porque eu ficava observando os pastores, tentando fazer a leitura labial do que eles estavam falando. Mas enfim, foi isso. Se você quiser complementar, você complementa. E aí, assim, gente, voltei para casa, voltei meio assim, sem entender. E aí vai começar a parte que eu vou começar a ser um pouco duro nas palavras aqui, mas era exatamente o que eu pensava. E eu fiquei tentando lembrar mais exatamente o que eu pensava, e eu acho que eu era pior. Então isso aqui já é a versão melhorada do que eu pensava. E eu lembro que eu voltei para casa pensando que, isso aí vai dar em nada, não. Porque, lembra que eu falei que eu achava que a Ingrid, uma das coisas que eu me atraio nela, que ela era uma pessoa inteligente? E eu tinha um preconceito enorme com a igreja, com crentes. E o meu pensamento era que a Ingrid é inteligente, isso aí não vai dar em nada. Daqui a pouco ela percebe que é tudo balela, ela vai cair em si e pronto. Porque na minha cabeça, e é muito duro falar isso, eu não me orgulho, eu me envergonho disso, mas na minha cabeça, crente era 2 coisas. Ou era ignorante, que estava sendo manipulado por manipuladores, por pessoas que estavam explorando da fé delas, ou os mau caráter, que seriam os exploradores. E eu falo isso de crente, mas eu pensava isso também dos católicos, eu pensava isso de religiões de maneira geral, da instituição igreja, de tudo relacionado à fé. Hoje eu consigo entender por que eu pensava nisso, eu não vou entrar muito nesses detalhes, tem questões familiares, tem questões de não ter tido muita referência em lugar nenhum, mas tem uma questão também, eu acho, da minha forma de pensar, muito lógico, muito matemática, muito racional, muito... Para mim era assim, as pessoas elas botam na conta de Deus aquilo que elas não entendem, e muitas coisas aí a ciência, que muita gente falava que era Deus, a ciência descobriu, e a ciência
Então, até pouco tempo atrás, não tinha microscópio, ninguém sabia que tinha bactéria e vírus, o povo morria e achava que era Deus. Até pouco tempo atrás, o povo... Então, eu tinha esses pensamentos. Então, para mim, esse era o lado da ignorância, né? E o outro lado da manipulação era ver Record. O povo dando dinheiro, e dando carro, e o povo tudo quebrado, e, sabe, se arrebentando financeiramente. Eu falava, gente do céu, que loucura, como que alguém tem coragem de explorar as pessoas, a bondade delas, a inocência delas dessa forma. Então, eu tinha muito, gente, muito preconceito. E era muito difícil para mim ver a minha namorada de 6 anos, minha futura esposa, aquela com a qual eu tinha feito todos os planos, envolvida nisso, se é que vocês me entendem. Então, o meu pensamento nessa época era, como é que eu vou resgatar essa criatura? Porque ela está entrando num buraco, eu não vou junto com esse buraco, e eu me sentia na obrigação de salvar, de abrir os olhos dela. Eu vou chegar depois nas minhas conclusões. Esse era o contexto da época. Você quer falar alguma coisa? Ô, Jesus! Então, assim... Resumindo, na minha cabeça, aquilo ali era tudo balela, era tudo lavagem cerebral, mas a Ingrid era uma pessoa inteligente que iria cair em si. Estava certo? Claro que não, né? Não só a Ingrid não caiu em si, diante daquilo que eu esperava, mas ela começou a mudar. Mudar muito. Assim, aos pouquinhos, mas muito. Ela mudou o jeito de falar, ela mudou o jeito de se comportar, ela mudou as coisas que podiam no nosso namoro, que agora não podiam mais. É que vocês me entendem? E aí, quando chegou nessa parte específica, aí eu... Foi difícil, gente. Gente, 2 anos, gente, sem nada. Para quem estava 6 anos já... Quem não concordava, entendeu? Então, complicado. E aí as coisas começaram a mudar, ela começou a mudar, e na minha cabeça para pior. Na minha cabeça era para pior. Porque na minha cabeça ela estava virando uma fundamentalista, uma radical, uma pessoa louca, alienada, sabe? E era muito difícil para mim lidar com isso. Porque, primeiro que era frustrante, eu já falei da história eu achava que a Ingrid era inteligente, mas parece que não. Esse era o pensamento da época. Eu ficava muito indignado de pensar nessa ideia dela fazendo parte disso. Era extremamente frustrante para mim pensar no que seria dali para frente. Sem brincadeira. Apesar de eu estar falando assim, de uma maneira mais leve, foi um período muito difícil, muito duro pra gente. A gente teve muitas brigas. Tipo, eu entrava no banho dentro de casa e eu tinha vontade de esmurrar a parede de ódio enquanto eu maquinava o que eu ia fazer, falar, ou como que eu ia pressionar ela para ela sair daquilo, porque a gente estava entrando em embates assim, muito grandes, e eu tinha certeza que eu estava certo e que ela estava errada. Então, assim, era muito ruim. Para mim, eu sei que era muito pior para ela, por isso que ela está aqui também para contar a versão dela. Mas era muito ruim. Então, coisas assim que vinham na minha cabeça. Como que eu vou continuar com uma pessoa que vai querer dar o nosso dinheiro, e a gente sempre pensou no nosso dinheiro, mesmo na época de namoro, pro pastor? Vai dar para a igreja. Como que eu vou continuar com uma pessoa assim? Como vai ser quando a gente tiver um filho ou uma filha, e aí, final de semana, ela querer levar os filhos para a igreja para sofrer lavagem cerebral? E no final de semana, né, quando eu quiser sair, ela quiser ficar dentro da igreja, como é que vai ser isso? E ao mesmo tempo vem na minha cabeça, tá, mas e se a gente terminar? A gente está esse tempo todo junto, vai ser para nada, vou ter que começar do zero. Então era sempre esse embate do tipo, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? E 2 anos e meio se passaram. A gente não terminou. A gente quase se matou, mas a gente não terminou, a gente permaneceu. A gente, né, estava juntos em meio a essa loucura toda. Fala alguma coisa. É que você estava indo bem. Achei que foi. O Alexandre falou um pouco assim da parte dele, da história, da perspectiva dele, né? Como ele disse, ele estava o tempo inteiro maquinando. Eu descobri isso recentemente também, que na verdade ele estava maquinando as perguntas que ele ia me fazer para me confrontar, para confrontar a minha fé. E naquela época eu achava que na verdade ele estava perguntando, querendo saber. Ele tinha um tom acusatório, lógico, dava para eu ver isso. Mas eu achava que se eu entregasse as respostas que ele buscava, que ele me perguntava, ele ia então entender que, na verdade,
de fato Deus existia, de que na verdade esse seria um bom caminho, que na verdade Jesus estava também querendo alcançar ele, não só a mim. Então, do lado dele, enquanto ele estava maquinando as perguntas que ele ia me fazer, eu do meu lado eu estava aumentando, né, o meu relacionamento com Deus, e isso tudo me fortalecia de certa forma. Por mais difícil que fosse para mim, as nossas brigas, né, como o Alexandre disse, a gente estava bem, né, na nossa vida, no nosso relacionamento, até que Jesus chegou, e aí isso foi o maior motivo das nossas brigas, das nossas maiores brigas, e foi a única coisa que chegou no nosso relacionamento que nos fez pensar em separar. Então não vai dar certo a gente continuar junto. Foi a única coisa. Até então, como ele falou, a gente já tinha quase 7 anos juntos nessa época. Foi muito tempo juntos para só uma coisa aparecer assim, né, para serem brigas muito fortes no nosso relacionamento. E do lado dele, né, ele estava ali querendo encontrar perguntas difíceis para me fazer, e eu estava buscando em Deus. Então eu pensava, eu vou estudar. E daí o que fazia era, da minha parte, o que acontecia era que eu virava noites, literalmente. Eu lembro de vezes que eu dormia com a Bíblia em cima de mim, eu pegava no sono assim, mas eu virava noites lendo a Bíblia. Eu também, era tudo novo para mim, e para mim foi muito difícil porque eu também estava conhecendo aquele Deus. Não era como se eu tivesse já anos de caminhada com Deus para ter todas as respostas que Ele tinha para mim. Então eu entrei num relacionamento com Deus, né? A minha conversão, ela foi muito forte nesse sentido, porque eu já entrei tendo que correr, assim, ó. Eu não tive tempo para relaxar, assim, sabe? Tipo, eu vou na igreja, vou ir aprendendo aos pouquinhos. Não teve eu aprender aos pouquinhos ainda, eu preciso correr, porque eu preciso dar as respostas para o Alexandre. Então, eu estudava muito, eu lia livros, eu via vídeos no YouTube que ensinavam sobre a Bíblia e sobre o testemunho de outras pessoas e como que elas chegaram até Deus, porque o meu testemunho não bastou para ele, né? Como que eu fui até Deus. Então, eu estava o tempo inteiro nessa busca incessante. E todas as vezes que eu tentei, e aí talvez vocês estejam se perguntando, né? Teve alguma vez que você conseguiu levar o Alexandre para a igreja e fazer ele conhecer? Teve. Ele ia com raiva e ele saía com ódio. Era assim que acontecia. Eu achava que... Pior, sai pior. Eu achava que com levar ele para armas para atacar, né? E eu achava que eu levar ele para a igreja, eu falava, hoje o pastor vai falar alguma coisa que vai tocar o coração do Alexandre, e eu orava, e eu clamava a Deus, e eu falava, não, hoje o Espírito Santo vai pegar o Alexandre, e na verdade ele saía de lá pegando cada palavra que o pastor tinha dito e distorcendo, e falando, isso aqui não tá certo, isso aqui não é assim, não, tá errado, tem que estar errado. Tipo, e era pior, ele saía transtornado da igreja. Então eu não sabia mais qual estratégia usar, porque levar ele para a igreja, na verdade, fazia ele sair pior do que ele entrou. E aí a gente começou a ter muitas brigas, muitos embates, e Deus começou a me dar estratégias. E engraçado que eu fiquei pensando, será que eu compartilho isso ou não hoje? E a Suzana, então, veio aqui no louvor e ela falou uma das coisas que Deus falou para eu fazer depois de muito orar, porque eu me converti em maio de 2015. E aí fui conhecendo aos poucos Deus e tal, até que eu acho que veio a mudança brusca, né, de mim. E aí a gente começou nossas brigas e eu comecei a escrever... E só para vocês entenderem que o Alexandre ele foi se render, né, só no final do outro ano, final de 2017. Ou seja, foram quase 2 anos, né, em que eu tinha conhecido a Deus antes dele e que nós estávamos namorando nisso tudo, né? E Deus começou a me dar muitas estratégias, porque no começo eu só chorava. Eu chorava e eu orava com aquela oração do desespero mesmo, do tipo, Deus, por favor, sabe, que hoje o Alexandre, né, entenda que hoje... Era assim as minhas orações. E até que, depois de um longo período, Deus começou a me dar, de fato, estratégias. E Ele me fez entender que eu estava dentro de uma batalha espiritual. Não era... Deus me fez entender que não era... Eu não estava lutando, e a Bíblia fala isso, né? A gente não luta contra carne e sangue, não são pessoas. Né? A Bíblia fala, nós lutamos contra principados e potestades. Então nós estamos lutando contra o mundo
mundo espiritual, né? E existia uma guerra travada ali, de que era o diabo de um lado, né, querendo puxar o Alexandre para ele não vir para Jesus, e Jesus... Eu nem digo que Jesus estava na luta, né? Eu acho que a gente entra nessa luta, né, na verdade. E então, né, Deus foi me dando algumas estratégias. Uma delas, né, a Suzana falou aqui sobre louvar, né, sobre você adorar. E eu lembro que eu li a Bíblia e eu tentava entender as coisas que estavam escritas ali, né? Tudo, não tinha ninguém para me ensinar também, né? Eu aprendia por livro, tirava uma dúvida ou outra ali na igreja, mas eu não tinha também ninguém ali, eu não tinha ninguém nem orando ali por mim, pelo que eu estava passando, sabe? Eu estava sozinha nisso. Ou pelo menos eu não sei, né? Talvez eu tivesse, mas eu não sei. E eu sei que eu comecei a entender algumas coisas. E eu li uma vez na passagem, né, sobre Josué. E sobre Josué quando ele derrubou os muros de Jericó. E que Deus falou para ele, né, dar voltas por 7 dias. E daquilo dali eu tive um entendimento, então, de que era para fazer um propósito com Deus por 7 dias. E nesse propósito, não era mais só as minhas orações, não era só eu orar como eu já tinha orado até então. Ali, na verdade, Deus me fez acordar. Eu colocava meu despertador para tocar de madrugada. E por 7 dias eu decidi que eu ia acordar de madrugada e eu ia por 1 hora. Isso depois de muita oração, né? Já tinha orado muito, já não tinha mais nem o que falar, eu acho, nessa época. Né, então Deus falou, você não vai falar nada, você só vai me adorar. E eu acordava toda madrugada durante 7 dias, como uma estratégia de fazer realmente os muros que estavam ali no Alexandre, muros de orgulho e de muitas coisas que impediam ele, né, a chegar até Deus, para eles então caírem, né, nesse tempo. E eu acordava de madrugada e por 1 hora eu só adorava. Eu botava louvor e eu só adorava no meu quarto de madrugada. Engraçado também porque eu morria de medo da minha mãe entrar no quarto e falar, o que está acontecendo? E eu tinha que orar baixinho, eu queria estar ali gritando, e eu tinha que orar louvar baixinho, cantar baixinho, porque eu tinha medo da minha mãe entrar no quarto e falar, você está louca? Assim, mais uma para dizer que eu estava ficando louca, né? E essa foi uma das estratégias que Deus me deu. Então, e isso vale para muita coisa, né? Ali eu estava numa luta, numa guerra em oração pela conversão do Alexandre, mas hoje eu entendo que essa é uma estratégia que Deus nos dá para muitas lutas que nós passamos. Às vezes a gente não tem mais palavras, a gente não tem mais o que falar para Deus, a gente não sabe nem como pedir ou como falar com Deus, mas então adore, porque isso é algo que realmente, como a Suzana falou, o diabo não pode tirar da gente. E enquanto você está adorando e louvando e dizendo que Deus é bom, e eu cantava muito essa música, né, que dizia que Deus era bom. Enquanto você está dizendo que Deus é bom, enquanto você está passando por lutas e provações, isso é uma coisa que desarma o inimigo e não tem mais o que você possa falar, sabe? Então essa foi uma das estratégias que Deus me deu. E você quer complementar com alguma coisa? Outras coisas eu queria contar, eu queria na verdade ler aqui para vocês, porque quando já estava assim no finalzinho, né, prestes ao Alexandre se render, eu comecei a escrever as coisas que a gente estava passando, as coisas que eu estava aprendendo com Deus, e meus estudos, as coisas que Deus falava comigo enquanto eu lia a Bíblia. E essas coisas, elas foram guardadas a 7 chaves por muito tempo. E, na verdade... Isso foi o que eu descobri. Ela começou a ler esse caderno. Eu li tudo pro Alexandre. Tipo assim, mentira que tu fez isso. Mentira que tu fez isso. Mentira que tu fez isso. Tipo assim, ela... Desculpa, você vai falar sobre isso, mas... Ela acordava de madrugada pra ungir minha testa e orar por mim. Eu não acordava. Ela ungiu minhas roupas, ela comprou óleo de unção. Ela orava de madrugada, Ela botou meus amigos pra orar por mim. Meus melhores amigos, eles foram padrinhos no nosso casamento, umas coisas assim que eu fiquei... Quando que tu fez isso? E tudo foram estratégias, na verdade. Eu falei até pra gente, eu tô falando dessas coisas assim, dessa forma, mas de todo o coração. Sem essas coisas, sem o preço que ela pagou, eu provavelmente não estaria aqui, eu creio. Então, eu pude, por meio da vida da Ingrid, eu falo isso com todo o temor que eu tenho, experimentar da graça. O que é você viver algo, viver um favor que você não merece, simplesmente porque alguém te ama e está disposto a pagar um preço que ela não precisa pagar, que ela não merece, por você.
Óbvio que isso nos compara ao sacrifício que Jesus fez por cada um de nós na cruz, mas é um exemplo de graça. E eu sou eternamente grato porque eu sei que o que ela fez por mim e o Deus que eu conheci e o lugar para onde eu estou indo, eu provavelmente não iria sem a entrega dela. Então, o ato dela tem e vai ter consequências eternas, sabe? E isso é muito sério. Eu não sei, talvez seja assunto para uma outra pregação, mas tem coisas muito fortes que ela escreveu nesse livro que se cumpriram. E não tinha como eu saber, ou ela saber se cumpririam, porque nós dois vivemos e sabemos daquelas circunstâncias. E por mais que a gente tente aqui passar para vocês nunca vão conseguir sentir na mesma intensidade ou viver o que a gente viveu, sabe? Mas a gente sabe. E a gente consegue enxergar hoje, olhando para trás, Deus agindo em cada uma dessas coisas. E como que... Eu sempre cito Steve Jobs, não é Bíblia, Steve Jobs. Você só pode conectar os pontos olhando para trás. A gente olha para trás aqui e a gente vê como que Deus estava agindo enquanto ela estava de joelho no chão e eu estava querendo desmontar a parede em casa, enquanto eu estava pesquisando o que ateu usava contra argumento, contra cristão, para poder jogar em cima dela, enquanto ela estava orando. Como que, tipo, Deus usou todo o mal que eu causei a ela, como é que Ele conseguiu reverter isso e transformar em bem. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, então só para não me estender, eu queria só... E eu falei, ele falou aí que eu conversei com amigos, a gente só tinha um casal de amigos cristãos nisso tudo, que eles já eram cristãos antes mesmo de eu me converter. Era o único casal assim que a gente tinha a minha irmã, né, que foi quem me levou inclusive para Jesus. Para mim era mau exemplo, má influência, aí piorou a situação que eu falava, pronto, vai virar a Mariana. Não, ela era antes, né, quando ela conheceu Jesus, ela... Mas esse era o problema, que eu pensava, eu nunca fiz nada na vida, a Mariana sempre fez tudo errado. É o que o pastor Paulo fala, né? Depois entra nisso, sabe? Eu tô... E eu... Só que apesar da minha irmã ser a única pessoa cristã, né, próxima a mim, que eu conhecia, eu não tinha uma intimidade, assim, com a minha irmã, sabe? De falar o que eu estava passando. Ela sabia, né, lógico, que o Alexandre, que eu não estava indo para a igreja junto, estava indo sozinha, ela sabia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia me abrir para ela, não conseguia falar, sabe? Então, a pessoa que eu consegui buscar foi o único casal de amigos que a gente tinha que eram cristãos. E eu era assim, eu lia a Bíblia e eu pegava e eu agarrava aquilo que estava escrito e eu falava, isso daqui eu acredito que é verdade. Então eu ia agarrando versículos assim, sabe? E um deles era que se 2 ou mais ligarem na terra, então assim terá sido ligado nos céus. Eu pensava, eu preciso de alguém para ligar na terra comigo. 2 ou mais, como é que eu vou ligar na terra sozinha? Vai no espelho. Então eu pensava, eu preciso pedir para alguém ligar na terra junto comigo. Então a estratégia foi por isso que eu chamei os amigos para orar. E eu vou ler rapidamente assim com vocês. Eu vou ler rapidamente aqui com vocês uma página de algo que eu escrevi, só para vocês sentirem um pouco, né? Como o Alexandre falou, ninguém nunca vai sentir o que a gente sentiu, mas talvez vocês entendam, talvez essa história leve vocês para aquilo que a gente estava vivendo, né? E era um diário, né, que eu ia escrever. Isso aqui foi em outubro de 2016. Daí eu escrevi, né? Sexta-feira fomos encontrar o Vinícius e a Luísa, esse casal de amigos nossos. Comemos no food truck e depois fomos para casa deles. Ficamos até as 3 da manhã conversando. E o papo foi para um lado que não deveria. E era sempre assim, sempre chegava a gente sempre quando estava conversando com algumas pessoas, chegava num embate com o Alexandre, algum pedaço de algo que a gente estava falando sobre a vida, ou sobre, sei lá, princípios, que aí o Alexandre falava, se os cristãos dizem isso, então vocês são horríveis, tipo, tá tudo errado, Deus não existe. Era esse o desfecho da história. Ou esse Deus que vocês criam, eu não quero seguir. Não quero associação com ele. Mais ou menos. E a gente entrou num ponto polêmico da vida, de algo da vida que, enfim, não vou falar sobre isso hoje, mas aí a gente começou veio uma discussão, né? Mas aí, até escrevi aqui, né? Discutimos sobre o conceito e visão de família. O Alexandre saiu de lá sem falar comigo direito. Fomos dormir e ontem ele continuou o dia estranho comigo.
Isso daqui, só para contextualizar também, nessa época, o Alexandre ele tinha muito costume de dormir na minha casa, lá, eu morava na casa da minha mãe, né? E o Alexandre tinha o costume de, nos finais de semana, ele dormia lá. E a gente passar o final de semana junto, para não ter que separar e ir para casa. Já estava 6 anos juntos, então todos os finais de semana a gente ia se ver. Então ele acabava ficando lá o final de semana lá na casa da minha mãe. Então isso aqui foi um final de semana, então ele dormiu lá, né? Então a gente voltou para lá, brigado, sem se falar, a gente dormiu e acordou no mesmo lugar, né? No dia seguinte ele continuou estranho, né? Eu escrevi. Aí eu botei, à noite ele foi trabalhar, porque ele trabalhava de noite nessa época, e eu pude ter meu tempo com Deus. Eu li a Bíblia, orei, adorei, e quando eu já estava renovada, ele chegou. Não falou comigo direito e disse que queria dormir. Nessa madrugada, então, eu pedi para Deus para ele me acordar, para eu orar por ele e passar o óleo em sua cabeça. Então, nessa época, isso foi uma das estratégias que Deus tinha me dado. Ungir o Alexandre, né, com óleo de unção, e orar por ele, interceder por ele. Então, eu aproveitava as noites em que ele dormia na casa da minha mãe, e a gente dormia na mesma cama, e a gente não fazia nada, porque eu já tinha cortado. 2 anos e meio. E eu acordava, eu botava meu despertador para tocar de madrugada, para orar por ele. E eu pedia para Deus para me acordar antes do despertador tocar, porque eu tinha medo do despertador tocar e ele acordar. E eu pedi também para Deus botar ele no sono profundo. E nessa época isso era quase um milagre, porque o Alexandre tinha muita insônia, então ele passava muitas noites em claro, ainda mais quando a gente brigava, porque ele ficava matutando na cabeça dele a briga inteira. Então aí eu pedi para Deus para ele me acordar antes, né, do despertador tocar. Aí eu escrevi, pedi para Deus me acordar, para eu orar por ele e passar o óleo na sua cabeça. Deus, lindo como ele é, me fez acordar antes mesmo do despertador tocar. E fez o Alexandre dormir mais profundo e virado para mim, né, para que eu pudesse passar o óleo na cabeça dele. Orei por ele, derramei o óleo. Logo que eu terminei, ele saiu do sono profundo. Ele se mexeu e virou para o outro lado. Eu voltei a dormir mais tranquila e com a esperança de que hoje ele acordaria mais feliz e teríamos paz novamente. E eu errei feio. Ele acordou ainda pior. E era sempre assim. Era sempre assim, agora vai. Aí ele ficava pior, assim, com mais raiva. Ele acordou ainda pior e foi embora para casa. Ele disse que a gente não daria certo, que não conseguia suportar o meu jeito de pensar. Eu nunca sei se essa será a última vez ou só mais uma vez que isso vai acontecer. Eu chorei bastante, eu perguntei para Deus até quando eu teria que passar por isso, porque parece que nunca vai ter fim. A minha vontade era de passar um dia na cama, não comer, só chorar, mas algo mais forte em mim me fez levantar e continuar meu dia. Eu lembrei que tudo isso é uma provação, um teste para o meu propósito. Como que eu serei digna de receber o favor de Deus se em momentos difíceis eu não reajo, não me alegro nele e simplesmente entrego os pontos e só choro? Deus sabe de todas as coisas e faz com que tudo coopere para o meu bem. É difícil sim, mas Ele sabe, Ele é a minha força e eu nada temerei enquanto Ele estiver ao meu lado. Eu escutei 2 louvores que me fizeram reerguer e agora eu estava lendo a Bíblia e 2 passagens têm falado ao meu coração. Quando Jesus disse ao oficial romano, aquilo em que você tinha fé já aconteceu. Em Mateus 8,13. E também, o Pai é conhecido pelo Filho e por aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11,27. Significa então que Deus só será revelado ao Alexandre por Jesus. E se Ele quiser. Jesus, se o Senhor quiser, revela-te ao Alexandre. Peço-te que permita que ele conheça a ti e ao Pai. O Senhor é soberano em revelar Deus e tem autoridade para convidar pessoas para irem a Ele. Só o Senhor é quem pode decidir quem conhecerá o Pai. Permita, Senhor, que o Alexandre o conheça. Amém. Outra passagem falou comigo, e a Bíblia de Estudo diz em Mateus 10, 34 e 36, que viver o Evangelho muitas vezes torna a vida mais difícil e não mais fácil. Porque Jesus exige um comprometimento muito maior do que os mais fortes laços da vida humana. É verdade, mas vai valer a pena. Gente, eu nunca tinha ouvido isso até ontem.
por isso que eu quis chamar ela aqui. Porque é tão fácil a gente se isolar no nosso mundo, nas nossas crenças, na nossa cabeça, naquilo que a gente acha que é certo. E é tão fácil a gente machucar o outro de formas que a gente não consegue nem imaginar. E a gente está junto há 7 anos. Eu já, assim, eu espero que agora você já acredite na minha conversão. Acho que ainda tem algumas feridas, assim, mas e até hoje eu não sabia, sabe? Porque só quem apanha que lembra, que sente, né? E assim, eu não me orgulho de nada disso, obviamente, né? Eu já pedi perdão para ela, já pedi perdão para Deus. Eu sei que a gente está construindo uma nova fase da nossa vida, mas isso tudo aqui é um pedacinho só que a gente queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem que o processo de cada pessoa com Deus é individual. E muitas vezes não é fácil. E a única coisa que eu tenho para dizer é que, do meu lado... Bom, tem algumas coisas para dizer, ainda vou passar alguns slides aí rapidinho, para a gente não perder muito tempo em cima. Mas, do meu lado, eu joguei muito sujo com ela, emocionalmente falando. Eu sabia da influência que eu tinha sobre ela, eu sabia de como que ela dependia de mim e eu também dependia dela. E eu usei isso para pressionar, para apertar mesmo, para tentar quebrá-la. E foi tão doido porque eu via ela toda quebrada, mas de alguma maneira ela era inquebrável. Tinha alguma coisa que não deixava quebrar. E eu acho que isso foi me quebrantando um pouco, sabe? E foi fazendo eu, me render, me cansar. E eu vou cortar um pouco aqui, tinha mais coisas para contar, mais detalhes, né? Mas a minha última cartada era ameaçar terminar, ela falou que a gente ia terminar. Eu pedi um tempo para a gente pensar. Foi a primeira vez que a gente deu um tempo. E não foi um tempo, vamos ficar com essas outras pessoas. Foi um tempo, vamos pensar e ver o que a gente faz. E aí, 2 semanas depois a gente marcou de conversar, eu fui pro apartamento dela lá, e eu tinha certeza que eu ia subir e eu ia falar pra ela, não vai dar certo, não vamos terminar, vou pegar minhas coisas e vou embora. E eu subi com essa certeza no meu coração, e o que aconteceu foi que alguma coisa me tocou ali naquele momento, naquela última conversa que a gente teve, e eu estava muito fechado, como nunca antes. Mas eu lembro muito, assim, que eu falei pra ela, né? Olhei pra ela, ela tava chorando muito e tal, e eu tava, muito frio, como sempre. E eu falei, você tá disposta a largar tudo que a gente construiu, planejou, tudo que a gente sonha, tudo que a gente já fez até aqui? Posso só... nessas 2 semanas, só para vocês entenderem o que estava acontecendo do meu lado, nessas 2 semanas, ia ser a nossa conversa definitiva, né? A gente já tinha brigado muito, a gente já estava se desgastando muito, e todas as vezes que a gente conversava, a gente chegava a conclusão nenhuma, e enfim, ninguém aguentava mais, né? Nem eu, nem ele, os dois estavam muito machucados. E nessas 2 semanas em que a gente deu esse tempo, eu fui para uma conferência da igreja, né, que eu ia lá no Brasil, estava tendo uma conferência de jovens, e em uma das palavras, e eu pedindo direção para Deus, o que era para fazer, porque eu não sabia mais o que fazer, e eu já estava pronta, vou ter que entregar. Só para vocês entenderem também que assim, a gente não queria abrir mão um do outro, não era uma opção para a gente queria que as coisas dessem certo, que a gente não precisasse abrir mão um do outro, então a gente tentou até o fim continuar juntos, né? Então, eu nessa conferência teve uma palavra em que a pastora falou sobre a história de Abraão, né? Quando Deus pediu para Abraão o filho dele, Isaac, né? E para entregar Isaac para Deus. E ela falou, será que você tem segurado algum Isaac? Né? O que você não está querendo entregar para Deus, nas mãos de Deus? E eu entendi que o Alexandre era o meu Isaac. E que, na verdade, eu estava segurando ele e eu não queria abrir mão. Não queria abrir mão do nosso relacionamento, eu não queria abrir mão. Queria que desse certo e eu queria que ele conhecesse a Deus, né? Então, naquele momento, eu entendi que nessa nossa última conversa, eu iria abrir mão, né? Eu ia entregar o meu Isaac. Então, a gente foi para essa conversa e eu já estava pronta para terminar. E ele, do lado dele, ele também foi pronto para terminar comigo. Poucos minutos antes dele chegar lá em casa, eu só fiz a minha última oração, pedindo para que Deus, com um pouco de esperança que eu ainda tinha, pedindo para que Deus tirasse as escamas dos olhos dele e que ele pudesse, dessa vez talvez, né, conhecer, né, a Deus e, enfim, se quebrantar. Pode falar.
Resumindo, eu perguntei para ela se ela estava disposta a largar tudo então, tudo que a gente tinha construído, tudo que a gente tinha planejado, por conta disso, por conta da igreja, por conta desse Deus. E ela respondeu para mim, com lágrimas nos olhos, e ela falou o seguinte para mim, ela falou: eu te amo, você é o meu primeiro namorado, e sempre vai ser o amor da minha vida. Mas eu conheci um amor maior em Jesus. E se é entre você ou ele, eu não tenho como não escolher Jesus. E aí eu lembro que... O que você fala numa situação dessa? Né? Porque a resposta dela não foi, eu prefiro Jesus. A resposta dela foi, eu não tenho como não escolher. Eu te amo, mas eu conheci um amor maior. E eu sabia disso, porque eu vi o tanto que ela estava quebrada. A Ingrid, ela jejuava tanto, eu não sabia que era jejum, mas teve uma época que ela ficou, tipo, muito magra. Muito magra. E eu vi que ela estava, pra mim era, tipo, estava depressiva. E pra mim era, tá dando certo minha estratégia. Olha a loucura. Enfim. E aí quando ela falou isso, eu lembro que isso me tocou. E foi nesse momento que eu falei pra ela, eu falei, eu não conheço esse Jesus que você conhece, mas eu conheço você. E eu acredito que você o conhece. Então eu vou tentar conhecê-lo também. Falei com raiva. Falei sem saber se eu ia conhecer ou não ia conhecer, mas eu me abri para a possibilidade naquele momento ali. E foi assim que começou a minha caminhada. E eu estou olhando o relógio ali e eu acho que eu mal calculei o tempo. Vocês me falam, gente. E foi assim que começou, gente, para mim. E antes de passar, eu quero falar só mais uma coisa. Né? Eu já deixei algumas deixas aqui, mas... refletindo sobre isso esses dias, o que mais me tocou foi o seguinte: como vocês devem ter percebido, eu fui o vilão da história, né? Eu fui arrogante, eu fui insensível, eu fui manipulador, eu fui tudo de ruim que você colocar aí. Eu fui. Mas eu estava tão cego que eu tinha certeza, gente, naquele momento, fazendo tudo de mal, eu tinha certeza de duas coisas. Uma, de que eu estava certo. E duas, de que eu era bom. Como que pode isso? Na minha cabeça eu era bom. Na minha cabeça eu era um menino que fazia tudo certo. Tirava notas boas. Que não tinha traído a minha namorada. Que não tinha matado ninguém, nem pretendia matar ninguém. Que estava querendo só construir uma família e viver a vida. Na minha cabeça eu era bom. E mesmo achando que era bom, mesmo tendo certeza que eu era certo, eu fui capaz de fazer tanta maldade. Eu consigo ver isso hoje. O tanto que eu fui mal, o tanto que eu fiz coisas assim, abomináveis. E às vezes muitas pessoas, elas acham que não precisam de Jesus, que acham que não precisam de Deus, acham que não precisam de um Salvador, porque elas acham que elas são boas o suficiente, elas acham que elas estão vivendo a vida delas, que elas não fazem mal para ninguém. Por que elas precisam de alguém para salvá-las? E o que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi, dentre várias, é que a nossa régua não é a régua de Deus. Se você estiver se comparando com alguém que está pior que você, não é assim que Deus vai te comparar. Não é assim que Ele vai olhar para você quando chegar o teu dia. A régua de Deus é muito maior. A gente é mau, a gente é pecador, a gente é capaz de coisas que a gente não imagina. E muitas vezes a gente só percebe quando passa, porque na hora você acha que você está certo, você acha que você tem a razão, você acha que você está fazendo bem. Então essa é a última coisa que eu queria falar, porque quis deixar visual para vocês. Basicamente, quanto mais Ingridzinha se aproximava do Jesus do The Chosen, mais ela se afastava de Alexandrinho. E enquanto Ingridzinha estava se aproximando do Jesus do The Chosen, deixa eu voltar aqui, eu faço a minha animação. O que eu estava fazendo? Tava com ódio, tava xingando a Ingridzinha, o Jesus, a igreja, os crentes, todo mundo, entendeu? Eu tava estudando sobre Jesus para criticá-lo, não para conhecê-lo, tava pesquisando tudo que eu podia para provar que ela estava errada, não porque eu queria, sinceramente, conhecer esse Deus, né? E enfim, o final da história é bom, vocês sabem, mas eu queria compartilhar com vocês algumas das lições, algumas das coisas que eu passei durante esse processo, porque foi muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês foi uma pergunta que a Ingrid me fez, em uma dessas brigas que a gente teve. Foi uma pergunta que foi uma pergunta-chave para mim, me marcou muito. Foi uma vez que eu estava atacando ela,
eu estava falando, como é que você pode acreditar num Deus, na Bíblia, que tem escravo? Escravo é errado. E aqui está falando que tem que ser escravo, tem que ser servo, tem que... Era alguma coisa assim, alguma coisa bem rasa, assim, alguma coisa sem profundidade, mas eu estava atacando. E eu lembro que ela foi, e ao invés de tentar me responder dessa vez, ela respirou fundo e ela me fez essa pergunta. Ela falou, você está me perguntando porque você realmente quer entender? Ou você só quer me confrontar, me atacar? Qual que é a motivação do seu coração? E com essa pergunta ela me desarmou, ela não precisou me dar a resposta dessa vez. Porque eu parei para pensar e falei, realmente, eu não estou muito interessado na resposta. Não tem nada do que você possa me falar que vai me convencer do contrário. Então, realmente, não tem um ponto da gente estar tendo essa conversa. Então, eu queria compartilhar isso aí com você, porque isso foi algo que eu aprendi muitas vezes. Eu não sei se vocês vão passar por uma situação como essa, mas se alguém um dia questionar a fé de vocês, questionar o que vocês acreditam, e essa pessoa vier armada e você perceber que ela, de fato, não está interessada em conhecer, em aprender mais, ou ouvir o que você tem para dizer, devolve uma pergunta. Pergunta para ela. Ela realmente quer saber? E se você não souber a resposta, encaminhe ela para quem saiba. Porque eu creio que isso é algo muito poderoso. E foi poderoso para mim. Quando eu examinei a mim mesmo, sem saber que eu estava fazendo isso, eu descobri que eu não estava interessado na resposta, na visão cristã sobre aquele problema, ou no que a Bíblia dizia sobre aquele problema. Eu só queria criticar. E eu lembro que aquela pergunta específica, eu não lembro exatamente qual foi, eu fui atrás da resposta, né, do que a Bíblia dizia, do que os cristãos diziam sobre aquilo, e eu me convenci da resposta. Eu falei, na verdade, isso aqui faz sentido. Se eu assumir isso aqui como verdade, isso aqui está coerente. Eu posso não concordar, mas está coerente. E assim foi, com muitas coisas, né, na minha caminhada. Então, eu estou dando um exemplo bem específico, mas eu creio o seguinte: ter dúvidas não é um problema. Você ter dúvidas, você ter questões, perguntas que você queira fazer a respeito de quem Deus é, a respeito de se a Bíblia é confiável ou não é, a respeito de se tem que vir para a igreja ou não tem, se tem que batizar se não tem, se tem que dar dinheiro se não tem problema você ter dúvidas, mas busque essas respostas de todo o coração, realmente interessado em entender a verdade, sabe? E você vai encontrar as respostas que você quer, porque todos esses argumentos, questionamentos e mais um pouco eu tive. E não é que tem resposta para tudo, eu acho que é importante falar isso também. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, na minha busca, é que o grande desafio da vida cristã, e o grande ponto, na verdade, é você entender que para muitas coisas existe resposta. Às vezes você vai perguntar para alguém que não tem a resposta, mas a resposta existe. Se você buscar, você vai encontrar. Então, para muitas coisas existem respostas, mas para outras coisas não tem a resposta, porque Deus não quis revelar a resposta, é um mistério. É por isso que a fé é um componente extremamente necessário na vida espiritual. Então, o segredo da vida cristã é você caminhar com o pé naquilo que se sabe, aquilo que está documentado, que é registrado, que é histórico, que tem inúmeras evidências nos fatos, e o outro pé naquilo que são os mistérios de Deus. E aí, esse pé aqui é o pé da fé. Então, a gente precisa de conhecimento, porque sem conhecimento nós perecemos, é o que a Bíblia diz, e a gente precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o caminho, é o meio pelo qual nós acessamos Deus, nós acessamos o mundo espiritual. E racionalmente não faria sentido entender tudo sobre o nosso Criador se somos criatura. Então, muitas vezes a resposta lógica e racional para um questionamento vai ser que não faria sentido haver a resposta. Caso contrário, a gente estaria falando de um Deus que não é tão poderoso assim, ou tão ilimitado assim. Não vou entrar muito nisso, igual eu falei, é muito fácil para mim entrar no rabbit hole e falar mil exemplos, mas é isso. Se vocês têm dúvidas, procurem respostas, procurem pessoas que têm conhecimento, experiência, capacitadas para realmente responder suas perguntas, procurem livros e vão na fonte, vão na Bíblia. Não procurem em outros lugares. Eu estou falando muito aqui da vida cristã, no meio evangélico, mas como parte do meu processo, eu estudei todas as outras primeiro. Eu falei, não. Por que você está... O Deus cristão que a Ingrid escolheu só porque a Mariana escolheu? Não, tem 1 milhão de religiões, então eu vou estudar o Espiritismo, que é a religião do meu pai e da minha mãe. Eu vou estudar o Catolicismo, que é a mais famosa, que tem mais dinheiro, tem o Vaticano. Eu vou estudar, então eu fui estudar tudo antes. Eu fui comer por todas as beiradas, ao invés de ir na fonte, que é a Bíblia, que é Jesus, que é o centro da fé. Então, assim, não cometa o mesmo erro que eu. É importante a gente aprender com os nossos erros, mas é mais wise você aprender com os erros dos outros. Vai na fonte primeiro, vê se aquilo ali faz sentido, se não fizer, você descarta.
Mas vai na fonte primeiro, você vai economizar tempo. E aí, assim, gente, eu queria trazer um outro ponto para você, a segunda lição. E aí eu estava pensando como que eu ia fazer isso aqui. Porque, assim, existem muitos argumentos que eu poderia trazer, só que eu não tenho tempo, então eu resolvi simplificar. Isso aqui é uma visão bem simplista, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Porque isso me ajudou. Isso me ajudou a tomar uma decisão a respeito da minha espiritualidade, da minha fé em Jesus. Então, assim, a gente tem somente duas opções. Se alguém discordar, por favor, levanta a mão. Mas, para mim, só existem duas opções sobre Deus. Isso aqui é o Alexandre tentando se convencer, ou se abrindo a possibilidade 7 anos atrás. Lembre-se disso, tá? Então, eu pensava nessas coisas. E eu pensava, só tem duas possibilidades. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Não tem um terceiro. Alguém acha que tem um terceiro? Não tem um terceiro. Né? Então, ou ele é, ou ele não é. Ou ele... Inclusive, o pastor Paulo deve estar corrigindo lá atrás. Devia ter colocado Deus é ou Deus não é. Porque Deus não existe, né? Deus é. Mas, enfim, vamos assumir aqui que o Alexandre, 7 anos atrás, pensava muito mais limitado e ele pensava assim, Deus existe, Deus não existe, tá bom? Então, ou ele existe ou ele não existe. Então, são as duas opções que a gente tem. E isso aí é sobre Deus. Isso não é sobre nós, é sobre Deus. Ou Deus existe ou ele não existe. Sobre nós, a gente tem duas opções. Ou a gente crê na Bíblia e no que a Bíblia diz sobre esse Deus, que ou existe ou não existe. Ou a gente não crê na Bíblia. Na verdade, eu coloquei no passado ali, você creu na Bíblia ou você não creu na Bíblia, porque isso aqui é referente à nossa vida. A gente passa essa vida aqui, todo mundo aqui... A única certeza que todo mundo tem aqui é que a gente vai morrer, né? A única certeza da vida, curiosamente, é a morte. Né? Engraçado isso. Então, a única certeza que a gente tem é a morte. Então, por isso que eu botei no passado. Então, ou durante essa vida sua aqui, você creu no que a Bíblia diz, ou você não creu. E aí eu comecei a parar para pensar assim, o que aconteceria, como seria a minha vida nessas 4 quadrantes aí. Então, a primeira opção, Deus não existe. Deus não existe. E eu não crio. Ótimo, eu vou viver uma vida aqui igual todo mundo vive, eu vou sair para balada, eu vou, enfim, talvez casar, ter uma família, eu vou procurar ser feliz aqui, me sentir bem, eu vou procurar, na verdade, maximizar. Porque o ser feliz aqui, de acordo com o conceito do mundo, é você maximizar momentos de prazer. E prazer pode ser, estou comendo uma comida boa, estou me divertindo com os meus amigos, estou num bar, estou viajando. Maximizar momentos de prazer e vou minimizar momentos de dor. É isso que é o ser feliz sem Deus. Eu não sei se alguém tem uma definição diferente, mas é assim que eu entendo o que é ser feliz sem Deus. Então é isso, maximizar momentos de prazer, minimizar momentos de dor. Mas os momentos de dor, eles vão ter. Eles vão vir. De vez em quando vai vir uma doença para você, ou para alguém que você ama, vai vir um problema, vai vir uma dificuldade financeira, vai vir um momento realmente de desespero. E aí você vai ficar angustiado, você vai ficar com medo, você vai sentir todas aquelas emoções, talvez você vai fazer uma terapia, talvez você vai começar a tomar um remedinho, mas depois você vai ter outro momento de prazer que talvez vai compensar aquilo ali, e você vai, assim, tentando viver a vida como você vive, chorando, hospitando com os amigos. Uma vida assim, sem propósito, sem esperança, né? sem missão, mas você pelo menos está tendo prazer. É uma vida hedonista, que fala, né? E no final das contas você vai parar no caixão e você passou essa vida aqui sem crer, então você nem vai saber, se Deus não existe, você nem vai saber que Deus não existe. Ele não existe. Então, é tudo preto. Você não vai ter nenhum prazer de falar, aqueles crentes estão tudo errado, perderam tempo na igreja, gastaram dinheiro. Você nem vai saber, porque Deus não existe. Você só morreu. Certo? Essa é a opção da vida sem Deus. Se ele não existe. Daí a gente tem a opção número 2. Você não creu na Bíblia. Desculpa. Deus não existe. Ops. Eu botei você crer. Outra aqui, gente, desculpa. Tudo que eu falei, na verdade, era da opção número 2. Agora eu estou falando da opção número 1. Mas como vocês podem perceber, não tem tanto problema porque é igual. Então a opção número 1, ela é parecida. Ela é parecida, parece igual, mas ela é parecida só com a outra opção. Porque você vê que o destino é o mesmo. Se Deus não existir, o destino é o mesmo. Todo mundo cabe no caixão, ninguém vai saber do que aconteceu. Ninguém vai saber quem estava certo. Então se eu criei, Deus não existe, eu pensava, gente, eu realmente pensava isso. Se eu crer, passar a vida aqui, dando dinheiro para o pastor, indo para a igreja, fazendo tudo certo e tal, não sei o que, Deus não existe, eu nunca vou saber que eu estava errado. Nunca vou saber. Então, tipo assim, não vou sofrer. Não vou sofrer. Mas como que vai ser minha vida aqui se eu crer? Ele não existindo, mas eu crio na mentira. Pô, eu vou ter uma vida onde eu vou crer que eu
sou um filho amado, que eu fui projetado por Deus, Deus sonhou comigo, Deus me criou com uma missão, Deus botou talentos, dons dentro de mim. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida, não só para essa, mas para a minha vida após essa vida. Deus tem um plano para a minha família. Ele fez para que eu encontrasse, me fez para que eu encontrasse a Ingrid, para que juntos nós pudéssemos multiplicar e repassar o conhecimento da bondade, do amor dele. Ele fez todas as coisas para mim, para vocês, para que a gente pudesse usufruir delas. E eu comecei a pensar em como seria a vida com Deus de acordo com o que a Bíblia diz que a vida é. Porque se eu vou crer na Bíblia, eu vou seguir o que a Bíblia diz. E eu comecei a entender que, cara, eu poderia ter uma vida muito top. Tipo assim, tem algumas coisas que eu não ia poder fazer, tipo beber, mas eu já não bebi. Algumas coisas que eu não poderia fazer, mas quando eu olhei para as coisas que eu não poderia fazer, eu falei, eu nem quero fazer todas essas coisas assim. E os prós parece que compensam em muitos contras. Então parece que faz muito mais sentido viver essa vida aí, crendo, né? Tipo, parece que é uma vida boa. Se eu morrer, Deus não vai existir. Eu nem vou saber que eu estava errado, eu vou morrer feliz. A ignorância é uma bênção e eu vou ter uma vida muito melhor aqui do que o contrário. Então esse foi um pensamento que eu tive sobre essas duas opções aí. Vamos para a terceira opção. Prometo que eu vou resumir daqui para frente. A terceira opção vai que eu crie e Deus existe, na verdade. Aí é o melhor dos mundos. Por quê? Eu vivi uma vida top aqui. Propósito, com sentido, com comunhão, com amigos maravilhosos que eu posso contar no peito, com esperança. Quando vem uma dificuldade, eu sei que eu tenho a quem recorrer. Eu consigo ter esperança. Gente, esperança é o que move esse mundo. Se as pessoas não tiverem... Ninguém plantaria uma árvore se não tivesse esperança de que alguém se beneficiaria com isso. Então, você vai viver uma vida top aqui. E se Deus existe, você vai viver uma vida 30 milhões de vezes mais top na eternidade. Com Jesus e com os seus brothers que você fez aqui, que também criam em Jesus. Sua família, com as suas pessoas. Então eu pensei, cara, tem benefícios eternos, não só aqui na Terra, mas no futuro. Né? E por fim, a última opção, que vai que eu não crie. E os crentes estavam certos. Vai que tipo assim, eu sou cabeça dura, tá todo mundo... Mas, velho, os malucos lá que ficam com a mão pra cima, lá, se mergulhando na piscina, os bichos estavam certos mesmo. Tipo assim, eu realmente pensei nessa opção, velho, o que vai acontecer? E aí eu fui ler, tipo, o que aconteceria, qual que era a possibilidade se acontecesse. Gente, se vocês vão na Bíblia, não é Lúcifer do Netflix, não, com capeta com barriga de tanquinho e aquela coisa romantizada, não. O inferno é ruim. Ninguém vai estar feliz no inferno, não. A gente faz piada, a gente romantiza, mas de acordo com a Bíblia, o inferno é ruim. E é ruim pensar sobre isso. Ninguém gosta de falar do inferno, mas eu cheguei à conclusão de que era um lugar que eu não ia querer ir. Então, depois de ter feito essa matriz, e esse é o meu ponto aqui principal, eu fiz tudo isso aqui para mostrar para vocês que, independente de Deus existir ou não, você não precisa se preocupar com isso, porque é óbvio que a melhor opção é qualquer uma das duas colunas das linhas da esquerda. Ou a primeira ou a segunda. E a conclusão óbvia é que creia, é melhor crer. Deus existindo ou não, é melhor crer. Então, essa é uma maneira muito simples de eu dizer para você que, para mim, na minha cabeça lógica e racional, crer é a escolha lógica. E antes de pensar sobre isso, crer era a escolha dos ignorantes. Mas quando eu parei para pensar, eu falei, ei, essa galera aqui está investindo de maneira certa. Porque numa opção eles só têm a ganhar, e na outra eles têm muito o que perder se eles tiverem errado. Então essa aqui foi uma das conclusões, um exemplo bem simples e didático, espero que não seja muito chato. Mas eu queria que vocês entendessem isso, tá? Apesar de eu ter simplificado, existem muitas teorias. Se você for estudar sobre isso, os cristãos falam muito sobre o Deus dos gaps, né? Os ateus criticam muito os cristãos porque eles falam que os cristãos eles colocam na conta de Deus tudo aquilo que eles não entendem. É a teoria dos Deus dos gaps. Então, se eu não entendo algo, porque a ciência não descobriu ainda, então eu falo que é Deus. Então, eles usam muito essa teoria, mas para cada teoria que um ateu tem 30 teorias, 30 teorias, não, tem 30 explicações que justificam a existência de um Criador inteligente, né, de um Deus pessoal e amoroso. Então, procurem, existem. Se vocês quiserem referências, me peçam, eu posso passar para vocês. Não vou entrar nelas, tá? Então, essa é o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu avançar aqui. O terceiro ponto esse foi difícil. Esse foi um dos mais difíceis para mim. Gente, esse foi difícil. Esse aqui foi uma coisa que eu aprendi. E eu vou tentar dar exemplos para vocês para ver se faz sentido.
Mas eu aprendi que para você entender muitas coisas da Bíblia, porque tem coisa da Bíblia que você não vai entender, tem coisa que é difícil de entender, você vai ter que contar para o pastor Paulo, pedir para Deus, orar. Talvez você não entenda. Não é fácil de entender muita coisa da Bíblia, mas muitas coisas da Bíblia você só vai entender depois que você obedecer. E isso aqui foi difícil para mim, porque vindo do colégio, fazer vestibular, você tem que ter um pensamento crítico, você tem que saber criticar tudo. Então, para mim era assim, eu não vou fazer uma coisa que eu não entendo, eu preciso entender para eu fazer. E até que um dia eu conversei com um pastor na minha igreja, eu estava falando sobre isso, tentando tirar dúvida e questionando, eu já estava mais aberto, eu já estava com a mentalidade de entender, mas eu questionando, e ele falou para mim assim, cara, tem coisas da Bíblia, de Deus, que a Bíblia diz, Deus, Jesus falou para você obedecer e fazer prova dele. Faz o que eu estou falando, e depois me prova. E aí eu falei, cara... Aí ele falou, experimenta. Faz uma vez, 2, 3, faz por 2 meses aí, o que você tem a perder? Ele falou, experimenta. Se não der certo, você vai ver o que acontece. E assim, eu fiz experiências que comprovam isso. Então, tem muita coisa, gente, que a gente primeiro precisa obedecer. E o exemplo didático que eu pensei para passar para vocês é, quando a gente é criança, uma das coisas que a gente quer fazer, que os nossos pais dizem não pra gente. A gente, eu quero, pai. Não. Por quê? Porque não. Obedece. E a gente não entende na hora, a gente fica com raiva, fica birrento. Mas aí a gente cresce, vira adulto, a gente pensa, nossa, ainda bem que meu pai falou não naquele momento, minha mãe falou não naquele momento. Ainda bem que eu obedeci. E a gente começa a fazer as mesmas coisas. Então tem coisas que a gente precisa obedecer. A gente precisa dar passos de fé. E pra mim, uma das coisas que foi mais difícil pra mim de obedecer, adivinha? Foi o dia. Vocês estão me vendo lá, gente? Lá no final, lá. Eu dei um pouco de zoom na minha cara pra vocês verem como eu tava feliz. Dá pra, assim, tá um pouco pixelado, mas dá pra ver que eu tava tipo assim, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse foi o dia do... Esse foi o dia do meu batismo. E eu não estava com raiva nesse dia, porque assim, eu já tinha pesquisado sobre o batismo, eu tinha decidido tomar essa atitude de fazer isso. Em sinal de obediência, em sinal de eu quero experimentar, eu quero conhecer, já que é para eu conhecer tudo, deixa eu fazer o que tem que fazer, para ver se eu recebo de fato esse tal do Espírito Santo. Eu já entendia o que eu estava fazendo, mas eu ainda tinha... E essa cara de quem estava com vergonha, na verdade. Eu estava morrendo de vergonha, porque eu ficava lembrando de eu e minha sogra, falando mal do povo na fila, entrando na piscina, não sei o quê, e eu lá na fila. E eu não fui o primeiro, não fui o último, eu vou aqui no meio, que às vezes ninguém me vê. Você vai lá, né? Eu preciso dizer que nesse momento, a fila era grande, tá, gente, desse batismo. E eu tava lá olhando assim, ó, Deus, por favor, não deixa de desistir. Eu tava com uma cara de, tipo assim, pensando todas as possibilidades. Eu falei, ainda tem tempo dele correr. Não deixa de correr, não. Eu quase corri. Não, mentira, não quase corri não, mas essa foi uma das coisas que eu tive que obedecer, né? E assim, não vou entrar... Tem muitos assuntos sobre isso, não vou entrar muito, mas o batismo não é uma ordenança. Uma ordenança é uma instrução que Jesus nos deu. Então isso aqui não é uma coisa que o Papa da Igreja Católica do século III instituiu, ou que o apóstolo fulano de tal falou para fazer. Não, foi o próprio Jesus que falou que nós deveríamos nos batizar. Ele mesmo se batizou. Então, se a gente vai seguir Jesus, a gente tem que fazer o que ele falou. E eu falei, vamos lá, amém, Senhor, eis-me aqui, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Então, é um mandamento, é uma ordenança, né? Um mandamento, é uma ordenança. E o batismo tem muitos significados. Eu não vou entrar muito aqui, mas enfim, esse foi um primeiro passo de obediência que eu dei. Aqui está eu, na piscina, na tal da piscina, os pastores de óculos escuros, eu achava aquilo muito engraçado. E ali na direita tem, né, a foto. Ingridzinha do lado, não dá pra ver, mas tava com o aparelho. Eu com o meu certificado de batismo. Só pra dizer uma coisa, muita gente está preocupada com o green card, isso aqui é o green card pro céu. Então, assim, esse documento é importante, é mais importante do que tá aqui. E aí do lado tem a Mariane, que é a abençoada, que trouxe a Ingrid para a igreja, que me trouxe. E o Caio, que é o marido dela, né? Então, bênçãos os dois. Hoje eu vejo que são bênçãos, né, na minha vida. Aqui mais uma foto, Ingridzinha feliz, eu mesma cara de 15 anos ainda. E então eu me batizei, gente. Foi numa Páscoa, foi bem significativo, né, esse dia.
porque a Páscoa simboliza, né, um renascimento, então, e assim é o batismo, né? A gente morre para uma velha vida, para uma velha criatura, as coisas passadas ficam para trás e a gente se faz novo. E não é uma mudança instantânea, isso aqui não é mágica, não tem nada daqui que é, enfim, místico, exatamente, obrigado, amigo. Que é místico, né? O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você e ele começa a trabalhar na sua vida como um barro nas mãos do oleiro. A Bíblia fala sobre isso, né? Então, se você imaginar um oleiro com argila fazendo um barro, você sendo barro, você entende que ele tem que moldar esse barro aos pouquinhos. Porque se ele fizer com muita força, ou ele vai quebrar o barro, ou ele vai deformar o barro. Então, o Espírito Santo, ele trabalha com a gente, aos pouquinhos. Então, hoje eu consigo olhar para trás e pensar, meu Deus, como eu mudei. Mas no dia a dia eu falava, ei, Jesus, estou sentindo nada não, cadê o arrepio, cadê o... Entendeu? Então, é aos pouquinhos. Por isso que é um passo de fé, a gente tem que ir. Próxima coisa, para não estender muito, é outra coisa que eu aprendi, porque a Ingrid falava que eu ia para a igreja e saia pior. E eu saia pior porque eu ficava olhando as pessoas. E eu ficava olhando as pessoas, eu ficava julgando as pessoas. Eu falava, essa pessoa aí tá pior que eu, o que ela tá fazendo aqui? E levantando as mãos para Deus e orando, e chorando. E eu olhava pro outro, essa pessoa tá chorando por quê? E, tipo, a música tá tocando, tá emocionando, tá chorando. Não tem nada de Deus. E eu ficava olhando pro povo, julgando o povo, entendeu? Aí, com a trave no meu olho. Então, assim, eu era terrível. Então, assim, a igreja é um lugar de gente perfeita. Eu queria dizer isso porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja ou conhecem pessoas que vão para a igreja e esperam perfeição, esperam encontrar santos. Gente, santo é Jesus. Amém. Todos nós estamos aqui em obras. Eu estou em obras. Todos nós estamos em obras. Todos nós temos falhas, temos defeitos. Isso não quer dizer que nós não temos uma responsabilidade com aqueles que não creem em relação ao nosso testemunho, porque fomos chamados para sermos as Bíblias que as pessoas não leram. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Então, uma coisa é você não ser perfeito, estar em obra, errar e pedir perdão. Outra coisa é você ser um mau exemplo no seu trabalho, na sua casa, como marido, como filho. Você tem que ser bom, dar bom testemunho. Mas é isso, a igreja é um hospital, as pessoas que estão aqui, elas estão precisando de cura, de cuidado. Elas não são santas, então não tem essa expectativa. Você está aqui tanto para receber quanto para servir. E quando eu entendi isso sobre a igreja, eu comecei a olhar para outros olhos as coisas que não me agradavam na igreja que a gente congregava. E uma coisa que o pastor Paulo fala que eu sempre gosto, que a igreja não é um templo, não é um prédio, a igreja somos nós. A igreja significa eclésia, é uma reunião daqueles que creem. E se a igreja fosse perfeita, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós merece estar aqui. Próxima coisa, e última, esse é o último ponto, depois tem só mais uma coisinha para a gente encerrar, desculpa aí a demora, mas essa frase não é minha, essa frase a igreja diz que é do David Leonardo, e Jesus é irresistível quando bem apresentado. Isso foi uma coisa que demorou para eu aprender, porque eu não fui até ele, eu fui até todo mundo. Eu fui até a Ingrid, ficava tentando provocar ela, fui para a Mariane, fui para o pastor, fui para minha mãe, que não sabia de nada, que era espírita, fui para minha avó, eu fui para todos os lugares, eu fui para todos os lugares, exceto para Jesus. E eu conheci Jesus por meio de pessoas imperfeitas. Eu sou uma pessoa imperfeita. Então, se tiver alguma coisa que eu falei aqui que não sou bem, eu fui tão machucado nessa área que eu estou tentando ter cuidado, mas se eu falei alguma coisa aqui que está te afastando do conceito da bondade de Deus, procure Deus, esqueça o Alexandre, porque Deus é tão maluco na minha cabeça, porque Ele é perfeito e ao mesmo tempo Ele comissionou pessoas imperfeitas para representá-lo, falar sobre Ele, falar em nome dEle. Isso é muito doido. Eu jamais vou poder fazer jus a Jesus. Então, Jesus é irresistível quando bem apresentado e eu com certeza não estou fazendo o melhor papel para apresentá-lo. Então, vá no livro dele, vá na palavra dele, conheça Jesus, ore e peça para Ele se revelar a você, porque Ele é realmente irresistível. E essa é uma das coisas que eu aprendi também lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você lê o que Jesus falou, você lê quem Ele foi, você entende o contexto da época e como que as coisas que Ele falou eram tão absurdas. Você entende que seguir a Bíblia como um manual de fé, um guideline para a sua vida, vai te fazer uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. Se todas as pessoas seguissem a Bíblia, mesmo não crendo em Deus, os princípios que ali estão, a gente viveria num mundo melhor. E de fato a gente vive num país que é considerado livre, a sociedade ocidental toda pautada, toda construída com base em valores judaico-cristãos, e por isso muitas pessoas se acham boas, elas acham que o bom é óbvio, mas é porque na verdade o bom é uma construção de 2000 anos pautadas em valores que estão naquele livro. Então, não é um livro de 2000 anos atrás que está ultrapassado, tem valores
e princípios e ensinamentos ali que nunca foram tão atuais. Então não descarte antes de ler, antes de conhecer, porque esse foi o meu erro, né? Foi olhar para a vida daqueles que se diziam representantes de Cristo, ver que era uma vida que eu não queria ter e falar, então isso não serve para mim. Mas quando eu fui na fonte, eu vi que tinha ali muita vida, muita coisa que era aproveitável para mim, e graças a Deus eu fui, com muito sofrimento, mas eu fui. E só mais um ponto sobre o testemunho, né? Ao mesmo tempo que é importante a gente cuidar do nosso testemunho, não dar mau testemunho, porque nós somos aqueles que mais afastam pessoas de Deus. Tem tantas pessoas que dão um bom testemunho, né? Eu lembro muito de um irmão lá, ele nem me conhece, nem sabe que eu estou falando isso, mas eu lembro que eu chegava nessa igreja nossa, e ele sempre estava rindo, e eu não entendi por que aquele cara era tão feliz. Eu falava, cara, eu não tenho problema nenhum, mas eu não estou rindo igual você, e ele sempre estava com um sorriso, e ele tinha um abraço, e era uma coisa assim que eu falava, cara, esse cara, ele tem uma coisa diferente, eu não sei o que é, uma alegria diferente. E isso já era um bom testemunho. Então, tem pessoas que são mais introvertidas, mas você pode estar com um sorriso no rosto, você pode estar mais aberto, né? Porque as pessoas, elas observam e às vezes o primeiro contato que as pessoas vão ter com Deus vai ser por meio de você. Então, represente bem Deus. Enfim, gente, estava eu falando mal, né? Enquanto a igreja se aproximava de Deus, eu estava longe falando mal. Até que então, me rendi, resolvi conhecer, e conforme eu resolvi conhecer, e eu fui aprendendo essas lições aos pouquinhos, demorou 2 anos e meio, a gente falou, não foi assim, ó. Eu também fui me aproximando de Jesus, e o que aconteceu na nossa vida é que, por nós dois estarmos mais perto dele, por nós dois termos entendido cada um a sua maneira, a Ingrid porque teve uma experiência muito marcante com ele, ou porque fui em busca de conhecê-lo por meio da intelectualidade, da racionalidade. Eu não tive um arrepio, eu não tive ninguém que botou a mão e me curou do nada e fez eu andar, eu não tive uma experiência como essa, mas eu vim a conhecê-lo por meio daquilo que ele deixou, que é a palavra dele, para que eu o conhecesse. A gente nunca esteve tão perto, eu e a Ingrid um do outro, e também de Deus. Então, a Bíblia fala sobre o cordão de 3 dobras. Eu queria deixar esse versículo também, porque foi um versículo que marcou muito quando eu entendi, né, tudo que eu vivi e o que a gente estava começando a viver agora nessa nova fase da nossa vida. Que o cordão de 3 dobras, ele é um cordão que não se quebra com facilidade, e as pessoas usam muito isso para falar do casamento, né? Então, se você tem um casamento onde Cristo é o centro, você tem o equivalente a um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Esse foi o nosso casamento. A gente se casou logo depois que eu me batizei, que eu pedi ela em casamento. Demorou mais 1 ano, então a gente fez todo o processo todo direitinho. E eu nunca imaginei, mas essa era a plaquinha que estava na entrada do lugar onde nós casamos. Jesus, nosso convidado de honra. E Jesus permanece nosso convidado de honra na nossa casa. E é uma honra, é um privilégio poder servir. Pouco tempo depois que a gente casou, a gente teve a oportunidade de ir para Israel e juntos. E foi uma viagem muito marcante para a gente, porque a Bíblia ganhou cores, ganhou cheiro, se tornou palpável. Aquilo que você lê em palavras, aquilo que muitas vezes é abstrato, você lê Davi, Salomão, e às vezes os nomes bem esquisitos, e Jericó, nem parece nome de lugar de verdade. E aí você vai lá e você pisa naquela terra, e você vê que aqueles lugares existem, você vê as ruínas, você vê que de fato aquilo é real. Você vai no Monte das Oliveiras, você vê da onde Jesus estava falando aquela mensagem, o contexto que estava à volta dele, tudo faz sentido, as analogias, as metáforas que ele usou, as coisas, elas se unem de uma maneira diferente. Foi uma experiência incrível pra gente, e principalmente esse dia aqui. E esse dia foi o dia que nós dois juntos nos batizamos novamente no Jordão, e foi um dia muito marcante pra gente. Foi um dia onde parece que, tudo aquilo que a gente passou teve um desfecho, assim. E, enfim, gente, é isso. É bem emocionante pra mim, mas é isso, assim. Eu creio que eu e a Ingrid, a gente tem vivido a melhor fase das nossas vidas, desde que a gente veio os dois a conhecer Jesus.
A gente nunca esteve tão unidos, a gente nunca teve tanto senso de propósito, a gente nunca experimentou tantos milagres. E eu acho que é importante dizer isso, porque talvez se você não crê, talvez se você está com a sua fé abalada, você pode pensar, então na verdade o problema era que o Alexandre não acreditava no que a Ingrid acreditava, sendo verdade ou não. Daí quando ele resolveu acreditar no que ela acreditava, aí eles se resolveram e ficaram bem felizes para sempre. Mas não é esse o ponto. O ponto é que eu conheci e eu tive as minhas próprias experiências individuais com Jesus. E hoje, independente da minha igreja, eu creio. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando esse testemunho. Porque depois de crer, eu comecei a ver a bondade dele até ali e dali para frente. E nós vivemos muitos milagres, muitas experiências. Eu individualmente, Ingrid individualmente, e nós juntos. Coisas que só eu e ela temos como saber. Que não foram coincidências, não foram coisas feitas pelos nossos esforços. Mas foi Deus. E as boas novas é que tudo isso que estava disponível para mim, para ela, está disponível para todos nós, por causa de Jesus. Eu gosto desse versículo, tem a portinha que eu coloquei no primeiro slide. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram. Eu fui um desses que resolvi procurar de coração e encontrei. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês não precisam ficar só com esse versículo que foi Jesus que falou, mas tem esse outro também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Claro que eu teria que colocar o Jesus de novo. E é isso, gente. Para terminar, eu queria dizer que eu passei muito tempo, me perdoe. Mas eu queria dizer que essa é a história resumida de como que eu conheci Jesus. Eu quero dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu quero dizer que crer é uma escolha. Eu não entendia isso, mas é uma escolha. Você pode dizer sim, você pode dizer não. É uma escolha. E depois que você dizer sim, e você começar a dar passos de obediência, na direção de Deus, passos de fé, mesmo sem entender, Ele vai se descortinar para você, de uma forma que você vai entender e que vai te dar vontade de um dia talvez estar aqui na frente, ou no seu trabalho, ou na sua família, falando sobre a esperança que há em vós, que é Jesus. Obrigado, gente. Queria que vocês ficassem em pé junto comigo. Foi muito bom poder ouvir o Alexandre compartilhar a história dele com Jesus, como ele conheceu Jesus. E Jesus tem uma história individual para cada um de nós, né? Jesus, ele quer viver esse relacionamento com cada um de nós. Então, eu gostaria que, se você puder, que você fechasse os seus olhos nesse momento e reflita. Pense com você mesmo agora, de olhos fechados. Eu conheço Jesus? Eu gostaria de que todos continuassem com os olhos fechados. E se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dar um passo de fé e aceitar Jesus, aceitar esse relacionamento com Jesus, se tem alguém que gostaria de fazer isso nessa noite, eu gostaria que viesse aqui à frente, enquanto todos permanecem de olhos fechados.